Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão e minha amada irmã. A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. No último vídeo nós falamos um pouco mais sobre como Maria nos santifica no nosso dia a dia. E aqui nós vamos concluir e já passar para a nossa próxima parte. Eu sou o Igor, sou fundador da Comunidade Católica UNOS e você está no curso de consagração à Nossa Senhora. Muito bem, estamos no número 32 do primeiro artigo, primeiro capítulo. E São Luís está nos trazendo aqui toda a bagagem da glória de Maria, toda a bagagem da autoridade que ela tem. E também como que essa autoridade se relaciona com a nossa vida de santidade, como nós vamos ser santos. No último vídeo, nós vimos que ela fala, que o São Luís ele explica que Nossa Senhora vai receber como glória dela, como posse dela, os prefigurados, os santos, os que são chamados a uma perfeição. E que não irá governar, mas será grande, será uma pessoa severa, digamos assim, para os réprobos, aqueles que são os figurados por Esaú. Mais para frente nós vamos ver isso realmente, ele vai dedicar um capítulo inteiro para falar sobre Jacó e sobre Esaú. Mas aqui é interessante vermos que ele está nos mostrando que Nossa Senhora vai proteger e amar aos santos. E vai defender vai lutar contra os réprobos que tentam atacar os santos. Então isso aqui nós vamos ver agora no número 32. Um grande número de homens nasceu nela, diz o Espírito Santo, conforme a explicação de alguns santos padres. O primeiro homem nascido em Maria é o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus, e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros deste chefe, devem também nascer nela, por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe, que de Maria, que produziu a cabeça, não seria um predestinado nem membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na ordem da graça. Então, ele está querendo dizer aqui, Nossa Senhora criou a igreja, criou a cabeça da igreja, que é Cristo. Cristo fundou uma igreja. E o corpo místico de Cristo são todos os membros da igreja. Uma vez batizado, participa desse mesmo corpo, é membro deste corpo. E seria uma monstruosidade você falar que você é igreja sem Cristo. Seria uma monstruosidade. Não existe você falar, eu sou igreja, mas não estar em Cristo. Não estar com Ele. Não teria sentido nenhum. Da mesma forma, seria muito estranho uma igreja que só tem Cristo, mas não tem povo. Não se consideram a igreja, que olham para o templo e falam, este é a igreja. Esta é a igreja. Então, as duas coisas têm que estar unidas. Temos que ter o povo e temos que ter o Senhor. Mas também ele fala de um outro ponto muito interessante, você tem quem gerou a cabeça, que é o Cristo. E você tem quem gera também o corpo, que é Maria. Se você fala, eu tenho Cristo como cabeça, ok, eu tenho Cristo como cabeça, mas eu não tenho Maria como mãe do corpo. Então a cabeça está em um ponto, que é Cristo, ela que gera Cristo,
mas eu não sou filho dela. Então eu não sou parte da cabeça. Eu só sou corpo, eu não tenho cabeça. Seria uma monstruosidade para graça. Não tem como isso acontecer. Dar luz a um filho sem cabeça, ele morre. Não existe para onde vai ali. Já nasce morto. Então, da mesma forma, quem tem Maria por mãe, né, Jesus, né, por Senhor, tem que ter Maria por mãe. Porque se somos corpo de Deus, somos corpo místico de Cristo, quem é a mãe de Jesus Cristo? Quem deu a luz ao corpo de Cristo foi Nossa Senhora. Então nós temos que ter esta pessoa, né, santíssima, escolhida por Deus, como nossa mãe. Não adianta falar que não, ela é uma mulher comum. Jesus já coloca ela como uma pessoa especial. Ele deu a luz a ela, ele deu a luz ao corpo de Cristo, no corpo físico de Cristo, e também deu luz ao corpo místico de Cristo quando estava na cruz. Jesus olha para Nossa Senhora e diz: Maria, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ele poderia, se ele tivesse irmão mesmo, se ele tivesse um irmão material, corporal, ele não precisaria entregar Maria a um estranho, a um apóstolo. Mas ele entrega, mostrando: olha, mãe, a partir de hoje, o seu filho vai ser o meu amigo. E ali, com ele, toda a igreja, todos os discípulos, toda a humanidade que for ser consagrada ao ministério, ao cristianismo, todas as pessoas que forem ali, naquele momento na cruz, todas as pessoas que aderirem à fé católica, que aderirem à fé dos apóstolos, são seus filhos. Continuando neste mesmo aspecto, nós temos aqui Jesus, ele está falando para a gente, né, de toda essa história, toda essa preparação, toda essa construção que ele tem sobre a sua pessoa. E é interessante a gente notar isto, tá? Além disso, pois que Jesus é agora, mais do que nunca, o fruto de Maria, como lhe repetem 1000 vezes diariamente o céu e a terra, e bendito é o fruto do vosso ventre. É certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular que o possui, é tão verdadeiramente o fruto e obra de Maria, como para todo o mundo em geral. Deste modo, se qualquer fiel em Jesus Cristo, formado em 1000 corações, em seu coração, pode atrever-se a dizer: 1000 graças a Maria, este Jesus que eu possuo é, com efeito, seu fruto, e sem ela eu jamais o teria. Pode-se ainda aplicar-lhe com mais propriedade que São Paulo aplica a si próprio as palavras: dou à luz todos os dias os meus filhos, os filhos de Deus, até que Jesus Cristo seja neles formados em toda a plenitude de sua idade. Santo Agostinho, sobrepujando a si mesmo e tudo o que acabo de dizer, confirma que todos os predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho, à imagem do Filho de Deus, são neste mundo ocultos no seio da Santíssima Virgem e aí guardados, alimentados, mantidos e engrandecidos por esta boa mãe, até que ela os dê a glória depois da morte, que é propriamente o dia de seu nascimento, como qualifica a Igreja a morte dos justos. Ó mistério de graça que os réprobos desconhecem e os predestinados conhecem muito pouco. Muito bem. Aqui ele acaba de falar o que acabamos de expor, né? Se somos filhos de Jesus, de Deus, somos filhos de Deus, somos parte do fruto. E o fruto tem uma árvore,
e esta árvore é Maria. Não podemos nós nos colocarmos em muito próximo, né? Vamos supor, temos um sol. O sol é puro fogo. Se eu olhar diretamente para o sol, eu me queimo. Eu não consigo aguentar o calor, eu não consigo olhar diretamente, fixamente para o sol. Mas tem um outro lugar que eu consigo contemplar a luz do sol, que é a lua. Na lua eu consigo ver toda a beleza do sol. A lua não tem luz própria. A lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Quando eu falo, nossa, mas que bela é a lua. Nossa, como a lua está bonita hoje. Eu estou refletindo, eu estou elogiando a luz do sol. Da mesma forma, quando você elogia um pintor, né, pelo seu quadro, você está elogiando aquela obra que ele criou. Mas este elogio é um elogio ao Criador da obra. É a mesma coisa. Deus criou Maria e Ele colocou sobre ela todas as graças. E assim, Ele quer, né, Ele recebe os elogios que fazemos a Nossa Senhora por meio deste quadro, né, dessa criação. É vontade de Deus, Espírito Santo, que nela e por ela se formem eleitos. Lhe diz ele, minha bem-amada e minha esposa, lança meus eleitos às raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam da virtude em virtude e de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-te sobre a terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduzo-te, portanto, em meus eleitos, que eu veja neles, com complacência, as raízes de tua fé invencível, de tua humildade profunda, de tua mortificação universal, de tua oração sublime, de tua caridade ardente, de tua firmíssima esperança e de todas as tuas virtudes. É sempre a minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Que tua fé me dê fiéis, que tua pureza me dê virgens, que tua fecundidade me dê eleitos e templos. Quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça se reproduzem, que só ela as pode produzir, pois é a única virgem fecunda, que não teve jamais, nem terá semelhante em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem. E ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo lhe está reservada, pois só esta virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontrar numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda a plenitude, comunicando-se abundantemente na medida em que lhe concede sua esposa. E uma das razões por que hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas de sua esposa fiel e inseparável. Digo esposa inseparável porque depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para reproduzir Jesus, o chefe dos eleitos e Jesus Cristo nos eleitos nunca a reproduziu, nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Nós vamos explicar aqui brevemente e já vamos encerrar por aqui. Nós vamos continuar no próximo vídeo, já falando das consequências. Mas o que eu quero dizer com isto? O Espírito Santo, ele gosta, é o esposo de Maria. E da mesma forma que você, sendo um esposo, se você não entra aonde a sua esposa não é bem-vinda,
A mesma forma, o Espírito Santo não vai querer entrar e agir aonde a sua esposa não é bem-vinda. Com isso, não estou querendo dizer que não há fenômenos em outras religiões, em outras igrejas. Existem, mas estão lá como semente. Semente para que Deus possa mostrar-lhes que, olha, estamos aqui, vocês estão também buscando o bem. Vocês também estão buscando a verdade. Mas a verdade completa está na unidade, está aqui. Então está nas outras religiões, está como uma semente para ser encontrada a verdadeira razão, a verdadeira fé. Né? Eu achei muito interessante quando eu vi que tem um evangélico, um pastor evangélico, que continua evangélico, não entrou para a Igreja Católica, mas ele encontrou toda a doutrina, né? E está seguindo em unidade, mesmo estando ainda na sua igreja. A igreja que estava com ele, toda se tornou seguidora das doutrinas católicas. Não vieram para a Igreja Católica, mas estão em comunhão. Eu achei muito incrível isto, né? Eu acho que o caminho é este, né? Nós temos que buscar uma unidade, buscar sim, né, um diálogo, mas precisamos defender este lado real, né, de que Nossa Senhora ela é necessária para a salvação dos homens. E com isto eu quero encerrar, né, quero agradecer a você que está nos acompanhando, quero agradecer a você que está vendo este vídeo pela primeira vez. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Vamos continuar neste caminho de santidade, neste caminho de formação. Deus abençoe.